Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do eterno, príncipes e princesas do Todo-Poderoso Deus. Você é joia preciosíssima. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, no versículo de número 8. Quero te agradecer, você que compartilhou, você que tem dado um joinha para nós aí, você que tem se inscrito no nosso canal, muito tem nos ajudado. Você que não se inscreveu, me ajuda aí, gente. Corre lá nas letrinhas azuis, isso é um link, é só você clicar, te direciona para o YouTube, e lá você clica em inscrever-se e vai no sininho também e clica lá para receber todas as nossas notificações, né? Café com Deus é uma porção da palavra explicada e oração por você e sua família. Então está escrito assim lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, versículo 8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Procônsul Sérgio Paulo, né? Que numa missão, Paulo agora, que estava pertencendo à igreja lá em Antioquia, junto com Barnabé, lá tinha muitos mestres, muitos profetas, né? E entre esses mestres e profetas estavam Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, e também Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, quer dizer, um cara importantíssimo, que foi irmão, vamos pôr assim, adotivo, né? Que foi criado junto com ele, mas tinha uma expressão, conhecimento tremendo, e Saulo diz aqui. E o lindo é que mostra que eles estavam servindo ao Senhor. O Espírito Santo, ele agora chama para separar Barnabé e Paulo para uma missão, porque a partir daqui, né, Saulo, que ainda está sendo falado o nome de Saulo, mas vai ser mudado para Paulo aqui, e vai contar o ministério do apóstolo Paulo aqui, as suas missões, as suas viagens missionárias, né? Essa é a primeira viagem missionária que o Espírito Santo conduz ele. Então diz aqui o versículo 2, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que o tenho chamado. Versículo 3, então jejuando e orando, sempre debaixo da oração, regado na oração. Aí, impondo-lhes sobre eles as mãos, os despediram. Quer dizer, a igreja jejuando, orando, aí Deus vai dando direção. Isso é lindo demais. Até o versículo 4 fala sobre essa missão, essa viagem missionária dos dois, né? Servos do Senhor. A partir do versículo 5 até o versículo 12, vai trazer para nós aqui um fato que eles encontram, depois que eles... versículo 4 diz assim, esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram até Chipre. E chegado, versículo 5, a Salamina anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, que tinham também o João como cooperador, que esse é o João Marcos, né? Que vai os abandonar se a gente continuar lendo aqui nessa viagem, e ele não quer seguir mais, vai embora para Jerusalém, vamos pôr assim, retorna. E amados, amadas, o que a gente aprende aqui, né? Tem gente que vai caminhar conosco, tem gente que vai nos deixar. Mas nós estamos na direção do Espírito. Tudo que você fizer, faça na direção de Deus. Busque orientação, ore para qualquer atitude que você for fazer. Tudo. Tem gente que às vezes, por não orar, às vezes faz um curso, uma faculdade de 4 anos, quando chega antes de terminar a faculdade, desiste porque não é o que eu queria. Não é verdade? Monta um negócio, fica insatisfeito. Então, a gente tem que buscar a orientação de Deus naquilo que a gente vai estudar, naquilo que a gente vai trabalhar, né? No nosso casamento. A orientação de Deus é muito importante para tudo, para sermos bem-sucedidos. Então, a igreja, do princípio aqui, está sendo dirigida pelo Espírito Santo. É como hoje. A igreja, se ela não for guiada pelo Espírito Santo, será o fracasso dela, a derrota dela.
Mas aqui está nos ensinando lições extraordinárias. O Espírito Santo, porque estão servindo, estão orando, e debaixo da oração, o Espírito Santo começa a trazer a revelação. Então, ore em tudo que você for fazer. Aí sim, eles estão guiados pelo Espírito, chegam agora lá em Salamina, e aonde João, nominado Marcos, né, João Marcos, os abandonam, mas eles continuam a caminhada e vão agora para Pafos, uma ilha, né, aonde morava esse procônsul, Sérgio Paulo, esse homem importante, onde nós lemos aqui, que lá junto dele tinha Elimas, que era um mágico, um enganador, um encantador, um falso profeta. Assim como tem Deus, tem o diabo, assim como tem os servos de Deus, os justos, né? Os que andam na luz, os que são guiados pelo Espírito Santo, tem também os das trevas, que são guiados pelo Espírito das trevas. Como é o caso deste homem aqui, Bar Jesus, né? Que o significado traduzido é justamente Elimas, quer dizer o encantador, o mágico, o enganador, né? Que mágica, na verdade, é um truque, a pessoa usa de truque, né? De magia. Então, quando Paulo está pregando juntamente com Barnabé, o procônsul começa a ficar atento e buscar conhecimento daquilo, né? Conhecer de fato a verdade, se interessa pelo Evangelho, pela vida de Jesus. Mas aí, este homem, esse mágico, começa a querer tirar ele de por quê? Porque ele é das trevas, ele querer tirar o procônsul de cabeça. E como ele era aquele consultor do procônsul, né? Ele está influenciando. Paulo olha dentro do olho dele e fala: ó, filho do diabo, até quando resistirá ao justo, às coisas de Deus, ao caminho de Deus? Então, isso é importante. Ele diz aqui, ó, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Está lá no versículo 10. Aí no versículo 11, Paulo dá sentença para ele agora. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, ficará cego, tá? Sem ver por algum tempo. E quando, na mesma hora, a cegueira, né, bateu nele, e ele começou a ficar desesperado, procurando um local para palpar, porque não estava enxergando. Veja só, o procônsul, então, aí que crê, que vê que aqueles homens que estavam pregando o evangelho para eles são de Deus, de fato. Porque aquele que ele acreditava que era o certo, está sendo dominado, porque o poder de Deus é maior, certo? E ele se rende ao evangelho. Isso é lindo demais, gente. Nós vamos ser resistidos pelas trevas? Vamos. Vamos ter resistência na caminhada? Vamos. Mas Deus nos dará a vitória, porque Deus é maior. Maior é Deus do que todas as coisas. Se você andar na direção de Deus, você vai ser mais do que vencedor. Vê que Deus orienta, Deus traz a revelação para Paulo, para o apóstolo Paulo, que havia um espírito das trevas ali, enganando ao procônsul, usando aquele homem. E ele percebe que é o diabo nele, tanto é que ele diz: ó, filho do diabo. Então ele repreende ele, colocando uma cegueira. A mão de Deus vai pesar sobre você. Entende? Todos que se levantam contra os servos de Deus é usar da autoridade, do poder que há no nome de Jesus. Pronto, aquele impedimento acabou. Ainda ficou envergonhado das trevas. É assim que acontece. O diabo levanta para cair. Na vida de quem serve a Deus com sinceridade, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, o diabo levanta para cair. Agora, se você brincar de crente, se você brincar com as coisas de Deus, não levar a sério, o diabo vai te dar rasteira, vai te enganar. Certo?
Eles não iam avançar jamais ali, nesse trabalho, se não tivesse cheio do Espírito Santo para perceber que o diabo estava usando aquele homem, tirando o procônsul do conhecimento das coisas de Deus, uma vez que ele estava interessado em conhecer. Mas o cara está sendo usado pelo diabo. Não é assim? Você convida uma pessoa para a igreja, ela fala que vai, o diabo manda sempre alguém naquela hora lá para fazer uma visita a ele. Alguém que nunca foi lá visitar, ou que muitos anos não vai, ou que muito tempo não vai, só para a pessoa não ir. Acontece alguma coisa. Já percebeu isso? Você fala, eu vou à igreja hoje, pronto. As trevas se levantam. Você tem que pensar e nem falar que vai ficar quieto, e sair, e se arrumar e ir. Porque quando o diabo vê, você já está a caminho da igreja, porque ele não pode discernir o seu pensamento. Repreende ele, se ele se levantar. Amém? É isso que nós temos que fazer na direção do Espírito Santo, guiado pelo Espírito de Deus, né? Deus nos orientará, nos dará vitória. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que eu quero que você aprenda, que você receba aqui como ensino. O Espírito Santo, quando nós estamos orando, nos guia. Quando nós estamos na direção de Deus, Deus direciona, ou seja, quando nós estamos ligados com o Senhor, Deus direciona. Olha só, para uma viagem missionária, conduz o caminho para ser bem sucedido. E uma vez eles sendo guiados, chegaram lá, né, quando eles foram para aquela ilha, justamente para estar com aquele procônsul que eles não imaginavam, que estava interessado. Imagina um homem daquele se converte, a influência que aquele homem tinha como governador de destaque que era. Mas o diabo sabia disso e está tirando o cara de cabeça. Mas Deus é maior, traz a revelação a Paulo, que olha nos olhos dele e repreende aquele diabo que estava lá. Olha o versículo dele, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo da justiça. É isso que o diabo é. E ainda diz para ele, ainda pergunta, não cessas de perturbar os retos caminhos do Senhor? Na verdade, o diabo sempre se levanta, em todo momento levanta no seu casamento, levanta no casamento dos seus filhos para te perturbar, da sua família, dos seus irmãos, para te perturbar. Levanta no trabalho, levanta na faculdade, na escola, num curso que você estiver fazendo. O diabo levanta na sua firma, numa firma, para alguém te perseguir. Satanás vai se levantar sempre. Não cessas, né, de se opor aos retos caminhos do Senhor. Quer dizer, ele é perturbador das coisas que são de Deus. Aí você tem que discernir e repreender em nome de Jesus. É o que Paulo diz. A mão de Deus esteja sobre você. E ficará cego. E proferiu a sentença. E ele ficou cego. Os olhos dele tornou-se uma nuvem, tampou a visão e ele ficou cego, apalpando, procurando. Aí que o procônsul viu. Olha, esse que eu achava que era poderoso está sendo dominado. Por quê? Porque Deus é maior. E ele ficou cego por um tempo. O apóstolo Paulo disse, ficará cego por um tempo. Por que por um tempo? Para que ele refletisse, tivesse também a oportunidade de se converter, de se arrepender dos seus pecados, para ser salvo. Porque a alma, para Deus, vale muito, vale mais do que o mundo inteiro. Por isso que eu te chamo de corra linda, por isso que eu te chamo de joia preciosa, porque eu sei o valor que o ser humano é para Deus. Não é à toa que o Pai enviou o Filho como presente para nós, mas para pagar o preço da nossa redenção, sofrendo chicotadas, coroa de espinho, apanhando, tomando murro no rosto, tapa na face. Oh, meu Deus! Escarraram no rosto de Jesus, fizeram carregar um madeiro pesado, cravaram as mãos e os pés naquela cruz. Tudo isso suportou, por quê? Para pagar o preço. Estávamos condenados, separados de Deus. A Bíblia diz que nós, ninguém pode ser salvo. Havia uma condenação, a não ser em Jesus. A salvação está em Jesus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo ser humano precisa de Jesus. Então é isso que eu estou trazendo para você. É isso que Paulo está fazendo. Numa viagem missionária, sendo conduzido por Deus, aonde quer que eles iam, pregavam o Evangelho, pregavam as boas novas de Jesus. É o que eu estou fazendo para você
abrir o seu entendimento, que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, porque quem convence é Ele, da justiça, do juízo e do pecado. Recebe aí, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, coloca essa vida nas tuas mãos, está recebendo a tua palavra gloriosa, pedindo também as bênçãos do Senhor sobre todas as escolas, ó Deus amado, que o Senhor proteja, livra, ó Deus, de todo atentado, de toda artimanha de Satanás. Ele se levanta sim, mas levanta para cair, porque quando a sua igreja está atenta e orando, acobertando, trazendo uma cobertura espiritual, Deus, o Senhor protege a escola. Então eu oro pelas escolas de Além Paraíba, municipais, estaduais, as creches, meu Pai. Pai, Deus, todos os lugares onde tem uma criança, onde tem uma criança especial, meu Pai, que a tua mão esteja ali, teus anjos poderosos estejam acampados. E não só oro por Além Paraíba, mas por todo o Brasil, Senhor, para que esse espírito das trevas que se levantou para perturbar, bata em retirada no poder do nome de Jesus, seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todos os lugares deste Brasil, em nome de Jesus. Eu oro também, ó Deus, pela Rosileia Parreira e família, pela Rosaura Marques e família, ó Deus, pela Alcina Lúcia e família, que o Senhor abençoe ela, o pedido de oração dela, que é para Monique, ter força, paz, ó Deus amado, e também vencer na justiça, dar vitória ela na justiça. Abençoa o marido da Alcina, Pai amado, abençoa a vida financeira deles. Toma nas tuas mãos a Ângela de Estrela d'Alva, que agradece, meu Pai, ó Deus, a oração que fizemos para que o Senhor abrisse porta de emprego, e ela já está empregada, já, ó Deus, enviou uma mensagem agradecendo o Senhor. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor ouve a oração. Deus, obrigado, ó Deus, e abençoa também a Maria Aparecida Câmara e família, lá do Carmo, Rio de Janeiro, a Samira Carvalho e família, o Paulo César e família, que está sempre nos grupos aí curtindo os nossos vídeos, o Decleis Dinche Nandos, lá de Chimoio, Moçambique, abençoa ele, família, o Eronildo Lima e família, lá de Tumbiara, Goiás, abençoa também a Socorro Quaresma, Deus e família, de Igarapé Miri, lá do Pará, abençoa Leda Ferreira da Silva de Magalhães e família, lá de Campinas, São Paulo. Toma nas tuas mãos também a Fernanda Santos Simão e família, lá do Carmo, Pai amado, Rio de Janeiro. Também a Elisete Oliveira e família aqui de Além Paraíba. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Me ajuda aí, vamos compartilhar, aleluia.